Hoje eu quero falar com meus amigos, parceiros, quem conheço, quem não conheço, que eu tive a oportunidade de trabalhar ou não aqui no estado do Mato Grosso, meus valorosos, credibilizados jornalistas. E talvez tem muitos que não vão concordar comigo, principalmente o jornalista depois de mim. Mas se voltar, primeiro que eu não formei jornalista aqui no estado do Mato Grosso, e sou mato-grossense, sou indígena, Cadiué, Guaicurus, nascido no Chaco, na beira da Bolívia, com o Paraguai, na região de Corumbá. E tô falando pra gente inteligente, como eu acho que eu sou inteligente, fez uma faculdade de jornalismo, Guaicuru e Cadiués. Se não fosse esse povo, que teve uma grande responsabilidade na história brasileira e mato-grossense, aqui seria o Paraguai. Minha mãe, os Guaicurus, os únicos índios pantaneiros do mundo. Cadiuel, que é meu pai, que veio da Cordilheira dos Andes, infiltrou no Paraguai. E por isso que os paraguaios têm uma rinha, não é do brasileiro civilizado, mas é dos índios que entraram pela Cordilheira dos Andes e sabiam de toda a história na época da guerra e andaram dias e noites remando no rio Paraguai, chegar até a base de Corumbá e avisá-lo que seria tal dia invadido. Né? Então quem lê, quem é real, quem estuda, sabe da história. O que a gente vê é jornalistas formados em banco de faculdade, como eu formei, jornalista formado que vive em cima de teorias, jornalistas preguiçosos que não estudam, que não vão pesquisar a realidade, é uma matrix, né? Hoje eu posso falar, e nem se eu tivesse em atividade, que meu nome é conhecido como Galdino Audacioso, por onde eu passei. E não estou falando de Mato Grosso, não, porque eu não devo nada a Mato Grosso, porque eu me formei na minha área jornalística. Eu formei São Paulo, Rio de Janeiro. Por lá comecei minha carreira em rádio e televisão. Não é? Ganhei patente dentro da Grande São Paulo, na Baixada Fluminense, mas aqui em Mato Grosso eu tenho 2 títulos como melhor do ano. E ganhei uma quando eu estava na TV Centro-América, que é afiliada à Rede Globo, como um dos melhores documentaristas e locutor comercial. Muito bem. Voltando nesses jornalistas, que precisa primeiro largar do ego, da frescura do ego, da frescura de apresentação. Cheguei! Vai fazer o seu trabalho, vai cumprir a sua missão de levar a verdade, não seja corrupto, não seja falso, não seja hipócrita. Porque o que a gente vê hoje nesses jornalistas novos, sensacionalismo. E essa safra minha, dos anos 50, 60, 70, tá acabando, velho. E hoje, quando eu, por exemplo, eu estou aqui, graças a Deus, Deus está me preservando a minha vida, estou com 70 anos. E que eu vejo essas matérias nas redes sociais, que hoje é o vírus do momento, apagou as rádios comerciais e as televisões abertas, e a mudança, e é compreensível. Nossa, cada coisa boba para ganhar engajamento, coisas parecidas. Fora os repórteres, entre aspas, que hoje todo mundo é jornalista, repórter, nas redes sociais, é livre, para quem quiser colocar a tua opinião, o teu ponto de vista. Mas quando nós usamos as redes sociais, nós temos que ter critério. Não precisa ser jornalista, não precisa ser radialista. Seja uma pessoa comum. E aí que está o segredo. Seja uma pessoa sensata, uma pessoa com responsabilidade do que você vai usar esse meio para influenciar pelo lado do mal ou do bem. Como hoje eu sou um jornalista aposentado de rádio e televisão, então eu posso falar sem ter rabo preso. Aliás, nunca teve quando eu tive atividade. Mas vou citar Cuiabá, onde agora eu retornei da Bahia, há 1 ano e pouco. Primeiro, aqui, a capital e o estado do Mato Grosso. Procura meu rabo, do Galdino Negrão. Não esqueça esse nome, Galdino Negrão. Depois vocês vão no Google, busca meu nome em rádio e televisão, por onde eu passei nas grandes capitais. Passei no maior eixo da América Latina. Se você não passar por São Paulo e por Rio de Janeiro, isso não aconteceu no Brasil, em termos de mídia, de aparência, de coisa parecida. Mesmo quando eu fui eleito aqui no Mato Grosso, por 2 vezes, meu ego não passou da minha cabeça, não. Do meu nariz para baixo. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus no meu coração. Eu não sou emotivo, eu não sou bombado, não sou feito uma máquina que dá gás em mim, eu vou e... Não. Pé no chão. Tanto que é pé no chão, jornalistas, radialistas, larga dessa frescura. Vamos voltar no mundo mesmo, no mundo. Vamos esquecer Mato Grosso, vamos esquecer o Brasil. Vamos no primeiro mundo, que nós não pertencemos ao primeiro mundo. Os artistas de Hollywood, a puta que pariu, o cacete, o caralho. E quando lá existia aqui nem
Como que eles morrem? Como que eles ficam na velhice? Tudo passa. Tudo aqui é passageiro. Faz sua parte de honestidade, de dignidade. Eu vou falar de um cara, não é porque ele morreu, mas tem familiares dele. Mas eu enjoei tomar uísque na loja dele, na Avenida da FEB. Foi meu grande amigo, Murilo Domingos. Eu trabalhei em campanha para Murilo Domingos e falei para o Murilo Domingos: meu amigo, eu vou trabalhar a campanha para você. Na época eu ganhei 12 mil. Doutor Arilson sabe disso. Inclusive no final acerto de conta com o Arilson, que eu não gosto do Arilson. Não gosto mesmo. Só que eu tive que dizer a verdade para ele e ele teve que render a mim, porque Murilo chegou e entrou no jogo. Eu não chamo nem de doutor Arilson. Né? Não sei se é dono ainda ou não do Hospital Jardim Cuiabá, não me interessa. Porque o que a gente vê aqui? O Mato Grosso, o Centro-Oeste, e não estou falando só resumido a Mato Grosso, estou falando de Goiás, onde eu vivi 8 anos na capital, Goiânia, na rua Uruaçu, perto do shopping, Cidade Jardim. Então eu conheço Goiânia, né? Muito bem. Vivi nos Estados Unidos, domino a língua espanholada, nossa, e o inglês. Fiz 13 anos de seminário. Hoje, onde vocês vê esse estrondo, a segunda universidade, nacionalmente falando, só pede para a Universidade Federal de Mato Grosso, que é federal, a Univag. Mas ali, quando eu cheguei em 70, ali era uma fazenda. O Cristo Rei era uma fazenda. Várzea Grande para cá era um sítio. Não tinha estrada de asfalto, não tinha porra nenhuma. 3 anos ali. Dali foi conduzido a outro seminário em São Paulo, onde estudei mais 10 anos. Saí de uma congregação salesiana, fui para uma congregação franciscana. Lá eu fiz filosofia. E meu sonho era ser sacerdote. Só que vivendo no meio, eu disse, isso é miragem, tem muita mentira aí. E eu não comungo com esse tipo de coisa. Eu vou citar um nome aqui, não sei quantos anos faz que eu não falo com esse cara. Eu trabalhei junto com ele. Chão de Oliveira. Lino Pinheiro, que já se foi. Me elogiaram no ar, em rádio e televisão, dizendo: Galdino é um cara diferenciado, um jornalista diferenciado. Galdino é um cara que você procura no cara, você não sabe quem que o cara é, mas que o cara é seguro do que ele fala, do que ele é. E eu agradeço. Tanto o Lino, que já foi para o andar de cima, quanto o Tião, que continua aqui no andar de baixo como eu. E tantas outras pessoas que me respeitam e me consideram. Porque quando eu vim para Cuiabá, eu já fazia rádio e televisão no Brasil. E tem outro cara que eu tenho que destacar. Tenho todo respeito moral, e olha que eu pouco converso com esse cara. Lúcio Soares. Quando eu cheguei na Centro-América, você sabe o que chegar ali na recepção da Centro-América, da Globo aqui, eu tô falando daquela época que hoje a Globo não é mais porra nenhuma, mas na época manipulava todo o mercado televisivo do país. Ou eu tô falando mentira? Para você chegar na recepção da Centro-América com o seu documentinho debaixo do braço, falar: escuta, eu quero falar com a recepção do Departamento de Jornalismo. Não me deixaram entrar, apenas tirei. Então me traga o diretor de jornalismo. E isso fizeram. 2 dias eu fui chamado lá. Quem que era o diretor de jornalismo? Lúcio Soares. Um cara que não perguntou porra nenhuma. Ele simplesmente falou: eu já vi seu currículo, quer trabalhar conosco? É o meu desejo. Pronto, entrei dentro da Centro-América. Elias Neto não fazia bancada. Elias Neto ainda estava fazendo lá, no setor de programação, escrevendo aquela coisa. Elias não era o índio que ficou aí anos e anos aí. E eu falo de Elias Neto porque eu conheço o Cáceres, foi diretor da Rádio Cáceres, diretor de esporte da primeira Rádio Cáceres. Conheço o Flávio Bruno, que é vizinho dele, ele é da raça dos índios guatós, como eu sou o Cadioé e Guaricuru, da região de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, do Chaco boliviano, do Chaco paraguaio, que é a divisa ali. Muito bem. E quem anda, quem viaja, quem convive, sabe mais. Porque a própria convivência, o diálogo, você tem com as pessoas diferentes, você evolui. Então eu vejo aqui, dentro dessa Cuiabá, que é em termos de capital, uma das menores do meu país. O estado é evoluído em termos de trabalho, mão de obra, grãos e carne. Mas em termos de tecnologia, sabedoria, de gente. Cuiabá ainda é pequeno, não chega a 1 milhão de habitantes. Para mim que já vivi em São Paulo, 14 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, deve estar andando para os 8 milhões. BH, entende? Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, né? Bahia, uma das capitais maior do Nordeste, Recife, entende? E tantos outros lugares que passei de passagem e que conheço o Brasil inteiro. Vivi nos Estados Unidos. Quando eu fui sair do Brasil, eu saí clandestinamente. Saí de Manaus. Manaus, atravessei Bahamas no Caribe. Passei para Ilha das Bermudas, onde tem muitos acidentes lá.
cheguei, entrei pelo Alasca. Passei pelo México, fiquei 6 meses no México. Os mexicanos, eu devo muita obrigação para os mexicanos que me receberam muito bem, porque eles falam Pelé. Brasil, Pelé. E depois fiquei na cidade de Montenegro, mas conheci Guadalajara, o estado de Guadalajara. E depois entrei pelo Alasca, clandestinamente. Fiquei 6 meses nos Estados Unidos. Não é? Conheci o Caribe, famoso, Bahamas, mas saí de Manaus. Então, quem conhece, quem viveu, quem interagiu com o contexto real, não é falatória do disse que me disse. O que a gente vê? Jornalistas falando, noticiando, corrompendo. Mas vocês, jornalistas cuiabanos e do Mato Grosso, vocês têm a estrada investigativa que eu tive? Não. Lamento, não. Na minha época, não. E nem depois da minha época. Eu vejo esse rapaz da Cidade Alta, eu gosto do que ele faz, no pop aí. E quando eu falo pop, eu fui amigo do pai do pop que toma cerveja vezes aí no Porto. Eu não conheço bem o pop. Vejo ele de boa, já vi ele em bastidores. Mas o pai dele era meu amicíssimo, né? Reinou por muitos e muitos anos como diretor da Federação de Futsal. E olha que eu não vivi aqui, não. Eu sou um índio que passou por aqui pelo seminário vindo do Chaco, no Mato Grosso do Sul. Passei aqui no antigo Cristo Rei, que era seminário, e hoje é esse estrondo de universidade, só pede para federal. Mas eu acompanho a vida jornalística, social, comunitária, tudo que se acontece aqui. Eu vou dizer uma coisa, discorde quem quiser. Quem discordar, ou é mal agradecido, ou é pau no cu, ou é gente que está chegando e não conhece a história do Mato Grosso. O Mato Grosso, olha na vida política, quem que evoluiu o Mato Grosso? Puxa aí, todos os políticos que já existiram nessa porra aqui. Melhor do que os Campos, não. Foi dos Campos. Do governo Júlio José de Campos, que o Brasil, o Mato Grosso foi reconhecido pelo Brasil, porque aqui era esquecido, era isolado, aquela terra de pau no cu de João Ninguém. Júlio fez 40 anos de atraso pular para 40 anos de progresso e desenvolvimento. Quer concordar comigo? Concorda, você lê, você conhece a história. Quem não concorda, vai estudar analfabeto. Vai estudar história, se você é daqui do seu próprio estado. Se você não é, seja bem-vindo e vai estudar história primeiro aqui. Porque se não tiver bom pra você, pega a sua mala, porra. Bota nas costas e volta pro lugar onde você veio, cacete. Simplesmente. Sabe por que eu falo isso? Existe lugar melhor pra morar do que o centro-oeste brasileiro, em especial o Mato Grosso, que é o segundo estado mais rico do país, da América Latina? Simples assim. Então, gente que chega de fora, tem que chegar tomando benção. Por quê? Porque eu andei fora daqui, no primeiro mundo, e toda a nossa América Latina, eu tinha que viver de acordo com o que era ali. Agora a gente vê as pessoas chegando aqui no Mato Grosso, recebe muito bem, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 4 meses, já quer ser o bicho. Eu vi uma entrevista do senador Jaime Meirelles de Campos, e eu não abro mão dele. Eu sou apoiador e admirador dele. Ele disse, tem gente que chega aqui puxando a cachorra, né? Eu vou falar agora no meu palavreado jornalístico, que eu entendi o que ele quer, porque eu já entrevistei Jaime mais de 32 vezes, juro, quase 50 vezes. Beleza. Ele quer dizer o seguinte, tem gente que chega aqui pedindo pinico, aí quando cresce, aí vira o rei quer mandar, achando que não tem os nativos daqui, que tem gente inteligente. Politicamente e geopolítico, se vocês me apresentarem neste vídeo, podem me criticar, comentem neste vídeo. Quem conhece mais política do estado do Mato Grosso, com respaldo a nível nacional em Brasília, de respeito e credibilidade, chama-se Os Campos. Os Campos está resumido em Júlio, 7º mandato, e Jaime, 6º mandato. De tudo que você possa imaginar. Eu sempre falei do Júlio Campos. Não é agora, eu estou falando de 20, 30 anos atrás. Se eu tenho 70. Júlio, ele sabe metragem do Mato Grosso, do Brasil, economia, tudo sem papel na mão. Não fica lendo aí, discursando. O homem tem um cérebro, um computador no cérebro. Júlio José de Campos. E Jaime, são uma família unida do seu Filó, pai dele, que ensinou muito bem esses 2 caras. E hoje Jaime segue a regra do Júlio. E o Júlio é por detrás. Mano, é assim, assim. E Jaime aprendeu e está continuando a aprender muito bem. Agora, voltando novamente no campo jornalístico. Jornalistas mato-grossenses. Você seja daqui ou não. Aliás, a Centro-América é um dos maiores formadores de jornalistas
Eles saem lá, principalmente gaúcho, da região sulina, gaúcho, paranaense, catarinense, pau no cu, que eu já morei lá. Eles formam na faculdade, lá eles não são porra nenhuma. Eles vêm para onde? Mato Grosso. Aqui eles preparam, quando eles estão bem, sabe o que eles fazem? Quantos jornalistas, deixa eu falar para vocês, quantos estão aí no Brasil? A Centro-América é formador de grandes jornalistas que estão aí pelo Brasil afora. Esse é o Mato Grosso bobo, trouxa. Por que eu estou falando isso? Porque eu vim de fora. Eu tive, como indígena de pai e mãe, Cajué e Guaiguru, eu fui vencer exatamente no maior eixo da América Latina, Rio e São Paulo. Lá está a minha formação. Quem abrir meu Face vai ver lá, está embaixo, Monsenhora, uma das maiores faculdades de comunicação. Hoje é de literatura. Está lá meu seminário onde estudei. Entende? Então eu vejo umas bobeiras no mundo jornalístico aqui, que há poucos dias eu vi um cara que tem nome aqui, Antero Paz de Barros, falando, contrapondo sobre... E eu respondi na página dele no comentário: tu já viveu em Brasília. Porque quando você está lá, você não faz porra nenhuma. Depois que você sai de lá, fica dando pitaco, que só quem é trouxa que, porra, se eu tive lá, o que eu fiz? O que eu me apresentei? O que eu representei para o Estado? Agora eu pergunto, no primeiro dia, aliás, no embarque do Jaime Veríssimo de Campos, eu estava pelo grupo deles, Grupo Futuro de Comunicação. No aeroporto, antes de ele embarcar para Brasília, eu levantei o microfone dele e disse: agora o senhor vai para Brasília. E lá o jogo é diferente. E daí? Ele respondeu: e cumpre. Jaime é o cara que mais trouxe emenda para Mato Grosso e traz. Jaime é respeitado no tronco do país chamado Brasília. E eu morei em Brasília. Eu estou com 1 ano e 2 meses que cheguei da Bahia, onde venci uma eleição lá de prefeito. Graças a Deus, meu trabalho fez efeito. E tudo que Jaime falou naquele aeroporto, ele é respeitado. E eu morei em Brasília. Quanto tempo eu morei em Brasília? 2 anos. Porra. Eu sei os bastidores. Se você, quem jornalista que disse que conhece esse jornalista aqui de Cuiabá, você quer ir em Brasília, chama o Galdino. Eu sei fuçar cada setor aqui naquela porra ali de Brasília. Pois eu morei lá naquela porra lá. Entende? Aonde que você quer ir? Eu te levo. Eu tenho um fato. Pena que quem administrou faliu. A Birides. Mas eu fui o primeiro homem que trouxe. Fui lá em Brasília. Eu era assessor da Zilda Campos, quando era deputado estadual. Foi o primeiro que trouxe o livrinho de regras e leis de rádio comunitária e abri a rádio alternativa junto com a Birides. Quando ele é petista louco, pau no cu, eu larguei dele. Tanto que hoje não existe mais a rádio alternativa no Cristo Rei. Mas eu fui o criador dela. Fechou 14 vezes, a Polícia Federal de Comunicação foi, acabava de fechar. Naquela época não carregava, hoje carrega, todo o equipamento. Naquela época só lacrava. Doutor Wilson, pode abrir. E eu respondia como jornalista, e falava para eles, falava: eu sou jornalista formado, se tiver de prender, vai prender eu. E continuar trabalhando aqui no meio do rádio oficializado. É uma questão de coragem, primeiro, conhecimento. O que acaba com o brasileiro é a falta de conhecimento. Aonde começa seus direitos e aonde termina os seus direitos e começa do seu próximo. Para isso você tem que ler, você tem que estudar. Mas Galdino, você com todas essas andanças, você não ficou rico porque não foi corrupto. Se eu citar meu dedo, o tempo que eu passei atuando aqui em Cuiabá, em rádio e televisão, eu sei falar para você quem que é um jornalista filho da puta corrupto que já houve, quem já morreu e quem está aí. Entende? Clóvis Roberto, eu mandei Clóvis Roberto tomar no cu dele na Praça Ipiranga quando ele era candidato a deputado. Porque tudo que ele falava naquela porra do cadeia dentro do Dúlio Leal era mentira, porque eu conheço, eu trabalhei, fui diretor da rádio Cidade de Rondonópolis, ele veio de lá. Era muito fácil, na época da mocidade dele, ele comeu muitas filhas dos outros de 15, 16, 17 anos, porque naquela época, quando você era radialista, cara, você era um bicho na cidade. Aí depois que... Aí teve filha, aí veio nesse cadeia nele, veio pegar uma entrevista comigo, mandei tomar no cu. É o que vocês têm que ter coragem de fazer isso aí. Tem um cara que esteve aqui na Gazeta, do Dúlio Leal, depois foi para São Paulo, depois voltou, acho que pegou Covid, eu não me lembro o nome dele, um gordo, não é daqui, é sulino. Veio pegar uma entrevista comigo na praça principal da catedral, eu falei: você deixa eu falar? Primeiro que você está entrevistando um jornalista. E eu não estava aqui, eu estava de passeio aqui. Eu estava de férias aqui. E estava atuando no estado que eu estava, lá no Brasil, não estou falando daqui do Mato Grosso. Eu falei: você deixa eu falar o que quero? Porque se você não deixar eu falar o que eu quero, você vai fazer corte e eu conheço. Identifiquei, eu sou fulano e tal, pronto.
Simplesmente. O que eu vejo nas entrevistas de vocês aqui em Cuiabá, em rádio e televisão? Observe. As entrevistas são com as pessoas bobas. Mas quando vocês pegam uma pessoa inteligente, vocês não querem. Ou faz corte. Que eu sei, pô, eu já fui diretor de televisão de 4 televisões. 16 emissões de rádio como diretor-geral, mandado de Manava. É o meu currículo que eu tenho. Então vocês, jornalistas de rádio e televisão em Cuiabá, larguem dessa frescura, porra. O Brasil já é corrompido politicamente, corrompido socialmente, corrompido comunitariamente. E olha, Assis Chateaubriand. Vocês já leram a história de Assis Chateaubriand? Naquela época, ele enfrentou o Império, hein? É o pai do jornalismo brasileiro, da América Latina. Age com dignidade, com sinceridade. Eu não vou citar aqui por questão de ética. Mas teve um candidato na época, e como eu leio muito, não pode seu patrão manipular o empregado em quem você tem que votar. E eu rotei no saguão, uma televisão, eu rotei no saguão dessa televisão aqui em Cuiabá, e disse que estava errado e que ninguém ia dizer aonde vai meu voto. Quando foi, eu acho que no meio da semana, quando foi na segunda-feira, mandaram subir no escritório. E eu arrependo disso? Não. Não arrependo. Sabe por quê? Porque eu tenho personalidade definida. Eu não preciso de puxar saco. Vocês, jornalistas, velhos ou novos, você já viu falar do Arcanjo Ribeiro, né? Simples assim. Eu fui o único que teve coragem de dizer os meus direitos, não de confrontar com o Arcanjo. Eu sabia quem era Arcanjo na época. Apenas os meus direitos, não importa o tamanho que ele tem. Meu advogado na época, doutor Guaraci, falou: Galdinho, você sabe que você está mexendo com quem? Você é uma formiguinha debaixo da pata do elefante. Eu falei: eu sei. Então você vai no quinto ofício e protocola, por seu risco e responsabilidade. E foi lá e protocolei. Em 2010 não ganhei a causa. Foi perseguido, 9 anos. Eu cheguei de estar reunido com um amigo de rádio e televisão, ali no bairro dos Bacanas, aqui em Cuiabá, no Jardim Itália, onde eu estava pagando um leitão inteirinho, por minha conta, jantar. Quando eu falei que tinha entrado contra o Arcanjo, ficou eu e o leitão que eu dei de presente para os garçom. Então, jornalistas cuiabanos, nascidos aqui, ouvindo que estão atuando aqui na imprensa de rádio e televisão. Bom, tá, jornalismo é igual a médico. Tem o clínico geral, tem o especialista em cada órgão do corpo humano, né? Eu sou investigativo, é a minha área. Além da política, especializado na política. Muito bem. Tudo que você vai fazer na vida, primeiro você tem que ser digno, honesto e ter coragem de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Eu estive em Alta Floresta nos bons tempos que funcionava mais de 25 mil motores no garimpo. Foi noticiado no Fantástico. Quem fundou Alta Floresta, Piacás e Paranaíta? Ariosto da Riva, esse seu filho. Ele falou no meu nariz: você tem 24 horas para sumir daqui. Prefeito. Ali o prefeito mandava na região, né? E ali pipocava garimpo e dinheiro. Eu olhei para ele com seus seguranças do lado e disse: eu vou cumprir o que a lei manda, até que a democracia e a nossa Constituição derrubem o meu direito de ir e vir na cidade, a cidade não é sua. Simples assim. Nossa, foi desligada a empresa, porque era dele, porque eu noticiei um parto 2 horas da tarde, não tinha ninguém no hospital, nem enfermeira, na puta que pariu, ao lado do Itaú. Quem conheceu Alto Floresta antigamente, que eu tô falando, sabe disso. Vai embora, Galdinho, porque vai te matar. Eu digo: pode matar, mas vou morrer com dignidade. Fiquei lá mais 6 meses no hotel, comendo e bebendo. Depois que eu saí de lá, fui para Tangará da Serra. Depois de 2 anos, estou fazendo rádio, líder audiência em Tangará da Serra. Fui assessor de Porfírio de Brito, como prefeito e como deputado, e bombava na emissora, trabalhei nas duas. Chega um cara do Hotel Delcas, na Avenida Brasil Principal, que entra em Tangará da Serra. É o Galdinho? Eu digo: é ele mesmo. Cara, tem uma novidade para te contar. Onde você está? Eu falei: só você televisão. Onde você está? No Delcas. Pergunta aí a portaria que a Rádio Pioneiro está do outro lado aqui. Sim, só atravessou e vim aqui. Chegou, me contou. Eu fazendo programa no intervalo musical. Você não sabe quem que morreu na Castanheira? Patifado. Ariosto da Riva e o Ludovico, filho dele. Eu falei: Deus fez a justiça. Simples assim. Se vocês acreditam num Deus, que o Galdino, esse indígena, acredita, que Deus o abençoe. Se você não acredita, que Deus tenha misericórdia de você, toque no teu coração e faça você entender, cara. Não tem poderoso no Brasil, não tem potência. Vocês não estão vendo que nós estamos já vivendo o final dos tempos, não é final do mundo. Fisicamente esse mundo nunca acabou, porque antes de nós já houve muitas gerações e nunca acabou planeta nem terra.
nem lá, nem aqui. Se muda a geração, é uma transformação de geração. E a nossa geração está chegando no final, biblicamente, e a política, o apocalipse. Simplesmente. Vamos passar por uma transformação, uma metamorfose, que é natural, como outras gerações antes de nós passaram. Porém, só um reinado. Vê se o Trump, o lá da Coreia, o da Rússia, todos nós vamos passar por mesma triagem. Porque o dia que Jesus voltar, e vai até 2030, ele para o planeta. Nada vai se mover. Tudo vai ser obedecer a ele. Sem poder, sem aparência, sem dinheiro. Para Deus não significa nada, porque tudo é ele que deu para nós. Seja do mais pobre, o mais rico. Então ele vai parar. Lembra do Raul Seixas? No dia que a Terra parou? Ainda não chegamos, mas nesse dia vai acontecer isso. Pode fazer bunker, pode armazenar alimentos. Cacete o caralho, parou. Parou. Você vai até esquecer do seu alimento que você guardou lá. Que a hora que ele chegar, ele chega chegando. Se nós, com um relâmpago, um trovão, a gente caga de medo, um raio que dá, um trovão pesado, você calcula o dia que o dono do mundo chegar aqui. Cheguei. E daí? Você esquece até de comer. Você não tem fome, não tem porra nenhuma. É o cozinho torcendo e pedindo, pelo amor de Deus, do mais alto ao mais humilde. Então, jornalistas, cuiabanos, mato-grossenses, faça sua parte com dignidade, teme a Deus. Não precisa de corromper, porque um político quer que você distorce notícia, que você faz isso. Você está pelo caminho errado, porra. Segue teu caminho, porra. Entende? É o que você propõe na sua faculdade, no final do seu curso, você estudou, foi lá no banco da faculdade, estudou. Segue teu caminho, né? Voltando àquele repórter, que é um dos mais, já vindo viralizando nas redes, aí em Kuwait, né? Ele foi postado por outro cara de rede também. A única coisa que eu não conheço, e não estou tirando o mérito dele, só que o jornalista decente, o repórter gracioso, não precisa tocar no entrevistado. Não precisa, como se fosse um policial, não. Simplesmente você ergue o microfone e não toca no cara e não chama o cara como se você fosse um policial. Essa é uma das coisas que eu não aprovo dele. E se encontrar com ele, eu falarei na cara dele, como estou falando nesse vídeo aqui. Entendeu? Então fica esse recadinho aí pra vocês. Cria juízo. Não se corrompe. Isso não leva porra nenhuma. Sejam sinceros. Faça como o Galdino. Tomei tiro em Rondônia. Fui expulso de Alta Floresta. No Mato Grosso do Sul, meu estado, por eu denunciar um remédio faixa preta. Dono de 3 farmácias, veio de Campo Grande, chegou com revólver no estúdio. Para mim, não significou porra nenhuma. Que eu disse, e se fosse a sua mãe que tomasse esse remédio faixa preta vencida de 1 ano e pouco? Simples assim. Agora você que tem que responder, o microfone está aberto, responda. Agora mesmo você não tem. Porque eu já estava também com a guarnição da emissora, cheio de segurança ali dentro também. Era ele arrancar o revólver, ele seria secado ali também. Então é uma questão de coragem e estrutura. Mas para você ter essa estrutura, é preciso que você também tenha moral e prove para o seu patrão, onde você está trabalhando, no seu rádio, na sua televisão, que você é digno, que você não é filho da puta, que você não é corrupto. Simples assim. Eu estava morando em Goiânia, eu vi uma cena com o Lúcio Soares no Porto, que é a vida particular dele. Ele estava tomando tapa, beleza, de boa. Onde aquela cidadã deu um tapa no rosto dele. E ele não reagiu. Eu estava morando em Goiânia, mas acompanha a notícia aqui. Foi logo na rede do Dorileu Leal. Parabenizar o Dorileu Leal, que não misturou a vida particular do Lúcio Soares com a vida profissional do que ele é ali, como âncora, ali dentro do bastidor, dentro de uma televisão de respaldo, como é o Grupo Vila Real. Simples assim. Porque se ele tivesse um Dorileu Leal pau no cu, corrupto, bunda mole, ia cair para a sociedade. Né? Primeiro, quem é decente não agride. Simplesmente. Então, para quem é inteligente, simplesmente viu que aquela atitude daquela cidadã era leviana e não justificava condená-lo, um cidadão de bem e um profissional competente, como é o grande amigo Lúcio Soares. Fechou? Um abraço a todos vocês, jornalistas de rádio e televisão. É um recado que eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês. E vou jogar nessa rede aí, alguém vai ver isso aqui, tá bom? Não zangue comigo não. Mas seja como o Galdino, porque hoje esse cara aqui anda de rabo e ó, testei o maior, mais poderoso daqui, chamado Arcanjo. Que vocês não tinham nem cozinho para enfrentar Arcanjo. E continuo livre, estou de volta no Mato Grosso. Valeu?